Sabe aquele momento silencioso em que tudo parece desabar ao redor, mas você insiste em manter a postura, como se segurasse o mundo com as mãos, mesmo sabendo que seus dedos já estão cansados, trêmulos, prestes a soltar? É nesse instante exato, quase invisível para os olhos dos outros, que a alma revela o quanto se apoia em estruturas frágeis, em muletas humanas, em garantias que não têm poder real de sustentar. E aí está a grande ferida escondida da nossa geração. Confiamos em tudo, menos em Deus. Confiamos no diploma, no salário do mês, na palavra do chefe, nas estatísticas, no plano de saúde, no algoritmo, no governo, na nossa própria capacidade de prever o amanhã. E quando tudo falha, porque mais cedo ou mais tarde falha, a queda é tão brutal que a fé, se ainda existe, mal consegue gritar por socorro. É isso que Jeremias começa a nos mostrar em sua palavra cortante como espada. Maldito o homem que confia no homem. Ele não está falando de desconfiança geral. Ele está falando do coração que abandona o Senhor como base para se sustentar inteiramente nas coisas passageiras. Um tipo de coração que se desvia do Criador e passa a se apoiar na criatura. E a consequência é drástica, dolorosa, mas real. Esse homem será como um arbusto solitário no deserto, que não vê quando o bem chega, que habita em lugares áridos, salgados e inabitáveis. É uma alma que vive, mas não floresce, existe, mas não frutifica. Camufla a secura com aparência de força, mas por dentro está estilhaçada. A imagem é tão vívida que quase sentimos o gosto do sal na boca, o calor escaldante nas costas, o som do vento seco raspando as folhas murchas de uma árvore abandonada no ermo. Quantas vezes já nos sentimos assim, esvaziados por dentro, mesmo com tudo ao nosso redor funcionando, cercados de pessoas, mas sentindo que ninguém nos sustenta de verdade, ativos por fora, mas sem raiz por dentro. E isso acontece não porque Deus nos esqueceu, mas porque nós o deixamos de lado. Trocar o eterno pelo temporário é a receita para um coração endurecido e uma vida estéril. E o pior, é possível fazer isso sem perceber. Quando o medo bate, o impulso humano é buscar refúgio em coisas que os olhos conseguem ver, e não em promessas que exigem fé. Mas o que Jeremias revela é que esse tipo de confiança não só é frágil, é amaldiçoada. Ela nos coloca fora do fluxo da bênção, longe das fontes de vida. O mais assustador é que isso pode acontecer mesmo com os que dizem acreditar. Porque crer não é dizer com a boca, é depender com o coração, é não ter plano B, é caminhar mesmo quando tudo parece escuro, simplesmente porque Deus disse que está no controle. Mas a verdade nua e crua é que nós fomos ensinados a temer essa dependência. Fomos treinados a ser autossuficientes, a não demonstrar fraqueza, a não confiar em ninguém além de nós mesmos. E nessa tentativa de sermos fortes, nos tornamos fracos, rígidos por fora, ocos por dentro, barulhentos nas redes, silenciosos diante de Deus, cheios de informação, mas vazios de direção, com pressa para tudo, menos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Esse é o drama moderno do coração humano. Ele se distancia da fonte, tentando sobreviver com água represada em cisternas rachadas. E o resultado, um deserto interno, um vazio existencial, uma inquietação constante. E isso não acontece de uma hora para outra, mas em camadas. Primeiro, o tempo de oração vai diminuindo. Depois, a confiança se transfere do altar para a conta bancária, da palavra para a opinião pública, da fé para a lógica. E quando vemos, já estamos nos curvando diante de ídolos com nomes sofisticados, mas essência de barro. E esse barro não sustenta ninguém na hora da tempestade. Mas mesmo em meio a esse cenário desolador, há um convite que ecoa na alma como um sussurro de esperança. Um chamado sagrado para deixar de confiar em estruturas falhas e voltar à rocha eterna. Só que antes disso, é preciso reconhecer:
Sim, eu me apoiei no homem. Sim, eu coloquei minha fé em coisas. Sim, eu tirei Deus do centro. E esse reconhecimento não é um ponto final, é o início da reconstrução. É quando as máscaras caem, o orgulho se dobra e o coração começa a se abrir para algo maior do que ele mesmo. É nesse ponto de rendição que a vida volta a pulsar de verdade. Mas será que conseguimos discernir esse momento? Será que temos sensibilidade suficiente para perceber que a secura da alma não é normal? Que viver no deserto espiritual não é o destino de quem foi criado à imagem de Deus? Porque o próximo passo dessa revelação de Jeremias é ainda mais profundo. Ele não apenas fala do erro de confiar no homem, ele vai além. Ele nos revela a real condição do nosso coração, e o que ele diz é de arrepiar. Existe algo que poucos admitem, mas todos carregam: o medo de olhar para dentro, porque na superfície o coração é bonito. Ele pulsa, ama, sente, chora, sorri. Mas, quando exposto à luz da verdade, revela fissuras que nem sempre estamos preparados para ver. Jeremias, com a ousadia de um profeta que não mede palavras para consolar a mentira, solta uma sentença que corta mais fundo do que qualquer crítica humana. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E de repente, toda a nossa segurança interna desmorona. Não são os outros, não é o sistema, não são as circunstâncias. O problema está aqui, no peito, batendo dia e noite. E o pior é que esse coração, mesmo ferido, insiste em parecer confiável. Ele é mestre em disfarces, um ilusionista que se esconde atrás de boas intenções, justificativas lógicas e desejos aparentemente nobres. Mas por trás de tudo isso, há um abismo. A verdade que Jeremias escancara é que o nosso coração é enganoso, porque ele não apenas nos ilude, ele quer nos convencer de que está certo. Ele se justifica, ele racionaliza o pecado, ele pinta de cores suaves as escolhas que nos afastam de Deus. Ele murmura ao pé do ouvido: você merece, você precisa, não é tão errado assim. E pouco a pouco, nos empurra para decisões que, no fim, cobram caro. É como um guia cego tentando nos conduzir por um labirinto em chamas. E o que mais assusta é que a maior parte das pessoas não apenas confia nesse guia, elas o adoram, fazem dele seu único conselheiro. Porque o coração é também confortável. Ele sabe o que dizer para que não precisemos mudar. Ele é cúmplice da nossa zona de conforto, defensor das nossas vaidades, advogado das nossas paixões. E então vem a pergunta profética, aquela que explode no silêncio: quem o conhecerá? Não é uma pergunta retórica, é um grito, uma denúncia, um alerta de que nós não temos controle sobre nossa própria essência, de que somos, sim, vulneráveis a nós mesmos, porque há dentro de nós impulsos que não compreendemos, vontades que contradizem aquilo que dizemos crer, desejos que guerreiam contra a nossa consciência. E quando nos damos conta, já fizemos aquilo que dissemos que nunca faríamos. Já cedemos ao que tanto combatemos, já ferimos quem mais amávamos. E tudo isso com o aval do coração. O mesmo coração que depois tenta nos convencer de que foi sem querer, que não era tão grave, que foi culpa de alguém. Jeremias não mascara a dor dessa revelação. Ele rasga o véu da nossa autoimagem e mostra que somos perigosamente instáveis quando deixamos o coração à solta, que há uma corrupção em nós que não é ensinada, é herdada. Desde o Éden, quando o homem decidiu confiar mais na própria percepção do que na palavra de Deus, o coração se tornou território de engano. E desde então, carregamos essa natureza dividida. Queremos o bem, mas escolhemos o mal. Buscamos a verdade, mas nos fascinamos com a mentira. Temos sede de justiça, mas não resistimos ao pecado quando ele vem maquiado de desejo legítimo.
É um conflito que ninguém vence sozinho, porque não se trata de vontade nem de disciplina. Trata-se de natureza. E é por isso que essa revelação é tão vital. Não para nos esmagar com culpa, mas para nos livrar da ilusão. Porque só quem reconhece a corrupção do coração pode desejar a purificação de Deus. Só quem enxerga o abismo dentro de si clama por uma ponte firme. Só quem se dá conta do quanto está perdido começa a buscar o caminho certo. Mas isso exige coragem. Coragem para dizer, meu coração não é confiável. Coragem para admitir, preciso que alguém maior do que eu mesmo me revele quem eu sou. Porque se depender de mim, eu vou me enganar. Eu vou justificar meus erros. Eu vou chamar o amargo de doce. Eu vou me aplaudir por atitudes que, na verdade, me afastam de Deus. Esse é o peso da palavra de Jeremias. Mas também é a chance de libertação. Porque ao mesmo tempo em que ele expõe a enfermidade, ele nos leva a entender que há alguém que conhece o coração. Alguém que sonda, que vê, que discerne o mais íntimo da alma. E não apenas conhece, ele também transforma. Só que antes da transformação, vem o confronto. E é aí que muitos desistem, porque preferem continuar no auto-engano, vivendo de aparência espiritual, recitando promessas, sem jamais permitir que o coração seja quebrado. Mas há um caminho. Há um lugar onde esse coração enganoso pode ser revelado e restaurado. E Jeremias nos leva até esse ponto com a precisão de quem conhece os caminhos da alma. E é nesse mesmo compasso que ele revela quem é esse que conhece os corações. Porque só aquele que criou o homem pode penetrar em sua essência sem ser enganado por ela. E esse alguém é o Senhor. O único que não se deixa levar por aparências, o único que não julga pela superfície, o único que não se engana com palavras bem elaboradas, atitudes religiosas ou gestos de piedade. Ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o que está por trás do sorriso, atrás das mãos erguidas, por dentro das orações repetidas. Enquanto o homem observa o que está diante dos olhos, Deus mergulha fundo. Ele vasculha os porões do coração. Nada passa despercebido diante dele. Nada é oculto, nada é pequeno demais, nada é irrelevante. E é nesse lugar, onde tudo é nu e exposto, que ele faz a obra mais profunda. Ele prova, ele pesa, ele testa as intenções. Não apenas os atos, não apenas os comportamentos, mas o porquê de tudo isso. Porque Deus não se impressiona com resultados. Ele não se move por performance, ele se importa com a raiz. Ele quer saber o que te move, o que te leva a fazer o que faz, o que está por trás das tuas decisões e, principalmente, o que habita nos teus pensamentos quando ninguém está olhando. Ele quer saber se o teu amor por ele é sincero ou apenas uma forma de barganhar bênçãos, se a tua fé está firmada em promessas ou se está moldada por conveniências. Ele quer saber se você o busca porque o ama ou porque tem medo do que pode perder. Esse é o Deus que examina corações, que vai além da aparência, que pesa cada intenção, que confronta até mesmo aquilo que você esconde de si mesmo. E ele faz isso não para condenar, mas para revelar. Porque só quando a verdade vem à tona é que começa o processo de cura. E é exatamente por isso que muitos resistem a esse Deus. Porque preferem um Deus criado à sua imagem, um Deus que concorda com tudo, que passa a mão na cabeça, que nunca confronta, que se limita a satisfazer pedidos. Mas o Deus de Jeremias é fogo purificador, é luz que revela a sujeira, é justiça que não se negocia. Ele é o oleiro e o nosso coração barro nas mãos dele. E é esse toque que transforma. Não um toque superficial, mas uma intervenção cirúrgica que vai fundo, que corta, que limpa, que reconstrói. E só quem passa por esse processo sabe o quanto é doloroso, mas necessário, porque Deus prova os corações como quem refina ouro.
Ele coloca à prova as nossas motivações, as nossas prioridades, os nossos afetos mais secretos. Ele permite circunstâncias que revelam o que há por dentro. Às vezes, ele te coloca em espera, não porque quer te castigar, mas porque quer ver o quanto você confia nele mesmo quando não entende. Às vezes, ele fecha portas não para te frustrar, mas para te mostrar se o teu coração está nele ou naquilo que você queria conquistar. Às vezes, ele permite perdas não por crueldade, mas porque o que você perdeu estava ocupando o lugar dele. E quando o coração é testado, o que está oculto vem à tona, não para a vergonha, mas para a santificação. Esse Deus que pesa os corações é o mesmo que escreveu tua história antes do teu primeiro suspiro. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe onde estão as rachaduras, os medos disfarçados de força, as dores escondidas atrás do silêncio, e ele deseja te transformar. Não apenas te usar, não apenas te abençoar, mas te moldar, porque para ele, tua essência vale mais do que tua performance. Para ele, tua verdade importa mais do que tua reputação. Para ele, o que você é em secreto tem mais peso do que o que você mostra em público. E essa consciência muda tudo. Muda a forma como oramos, muda a forma como adoramos, muda a forma como vivemos. Não dá mais para manter aparências diante de um Deus que conhece o coração. Não dá mais para disfarçar intenções diante de um Deus que pesa os pensamentos. Não dá mais para viver de aparência quando Ele exige transparência. E é nesse ponto da caminhada espiritual que muitos desistem. Porque é mais fácil manter uma fé rasa do que mergulhar no processo de purificação. É mais confortável continuar com uma vida religiosa do que entregar o coração inteiro para ser sondado, provado, tratado. Mas esse é o chamado de Jeremias, um chamado para abrir mão das máscaras, um chamado para parar de fugir do confronto, um chamado para dizer: Senhor, sonda-me, prova-me, mostra-me quem eu sou e transforma-me. Porque esse Deus que vê tudo também é o Deus que cura tudo. Ele não revela para expor, ele revela para salvar. Ele não confronta para ferir, ele confronta para restaurar. Ele não pesa os corações para condenar, ele pesa para purificar. E se você permitir que ele entre nesse lugar, nesse cômodo fechado onde ninguém mais entra, então ele vai começar a obra mais importante da sua vida. A obra que não aparece nas redes sociais. A obra que não gera curtidas, mas gera frutos eternos. A obra que muda teu caráter, tua visão, teu jeito de amar, de perdoar, de servir. E quando essa transformação começa, tudo ao redor muda também, porque quando o coração é tratado, a vida inteira floresce. E é justamente nesse ambiente de revelação e confronto que a palavra de Deus nos leva para o próximo versículo. Há um grito silencioso que ecoa no fundo da alma de quem já foi traído por si mesmo. Uma voz que tenta se calar, mas insiste em sussurrar quando a noite cai e tudo ao redor silencia. É o som do coração que se reconhece doente, corrompido, enganoso. Jeremias, com a firmeza de um profeta e a precisão de um cirurgião espiritual, não mascara essa realidade. Ele rasga o véu e nos entrega uma verdade que atravessa os séculos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Ele não diz isso como quem condena, mas como quem acende um alerta. Porque o maior perigo da vida espiritual não é o inimigo externo, mas o campo de batalha interno, onde muitas vezes nós mesmos somos os sabotadores da nossa própria fé. Enganoso. Essa palavra carrega um peso que poucos têm coragem de carregar, porque engano pressupõe aparência, disfarce, ilusão,
E o coração é mestre nisso. Ele se disfarça de razão, se fantasia de espiritualidade, se esconde atrás de boas intenções. Mas por dentro, muitas vezes, está alimentando desejos que não têm nada a ver com Deus. Quantas vezes dizemos, foi Deus quem me mostrou, quando na verdade foi o nosso desejo gritando mais alto. Quantas vezes justificamos escolhas duvidosas com frases que soam piedosas, mas que no fundo escondem conveniências, vaidades, orgulho. O coração é especialista em justificar o erro com uma capa de verdade. Ele convence, argumenta, manipula e o pior, a gente acredita. E é por isso que confiar no coração é perigoso. Porque ele nem sempre quer o que é certo, nem sempre busca o que é puro, nem sempre deseja o que é eterno. Ele quer conforto, aplauso, aceitação, prazer imediato. Ele rejeita processos, evita confrontos, foge de disciplinas. E quando não é tratado, o coração constrói ídolos com o próprio nome. Cria um evangelho adaptado às suas vontades. Estabelece um cristianismo confortável, onde não há cruz, onde não há renúncia, onde tudo gira em torno do eu. Mas o Deus de Jeremias não se curva diante de corações corrompidos. Ele não abençoa estruturas erguidas sobre a mentira. Ele não se associa com o engano. Porque Ele é verdade, Ele é luz, Ele é justiça. É por isso que a palavra de Deus é tão necessária. Ela é o espelho que revela as rachaduras. É a lâmpada que expõe as trevas. É a espada que penetra até o mais íntimo e separa alma e espírito juntas e medulas e discerne pensamentos e intenções. Sem ela, somos reféns do nosso próprio engano. Sem ela, chamamos de fé aquilo que é só emoção. Chamamos de direção aquilo que é só desejo. Chamamos de propósito aquilo que é só orgulho mascarado. E o resultado é uma fé rasa, frágil, que desmorona na primeira tempestade. Mas quando deixamos que a verdade da palavra nos confronte, aí sim começa a transformação. O coração, por natureza, é inclinado à vaidade, à dúvida, à autossuficiência. Ele se apaixona pelo brilho do mundo, pelo poder das posições, pelo prazer das conquistas. Ele se cansa de esperar, se apressa para decidir, se ilude com o imediato. E se não for rendido a Deus, se não for exposto à luz da verdade, se não for constantemente colocado no altar, ele vai nos arrastar para longe. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: enganem-se os que pensam estar de pé. Cuidem para que não caiam, porque a queda não começa nos pés, começa no coração. Começa com um pensamento não tratado, com um desejo não confessado, com uma motivação não discernida. Começa pequeno, e quando a gente percebe, já está longe demais. Mas o Deus que nos revela essa verdade também é o Deus que nos oferece um novo coração. Ele não nos expõe para nos envergonhar. Ele nos confronta para nos transformar. Ele não apenas aponta o engano, ele oferece cura. Ele quer arrancar o coração de pedra e colocar em nós um coração sensível, ensinável, dependente. Um coração que não vive de aparência, mas de essência. Que não busca aplauso, mas a presença. Que não se guia por emoções, mas pela palavra. Um coração rendido, que ora como Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E é nesse processo que descobrimos a graça de sermos sondados, tratados e reconstruídos. Descobrimos que a maior bênção não é quando Deus nos dá o que queremos, mas quando Ele nos impede de seguir por um caminho que o nosso coração enganoso escolheria. Descobrimos que as portas fechadas, as respostas adiadas, os silêncios de Deus, muitas vezes foram a maior expressão do amor dele por nós, porque ele sabia que, se nos deixasse seguir a voz do coração, o fim seria destruição. Mas ele interveio, ele nos segurou,
Ele nos atraiu de volta. E mesmo quando resistimos, mesmo quando insistimos no erro, Ele continua nos buscando. Porque Ele não desiste de corações, Ele transforma corações. E é por isso que, ao entender a profundidade do engano que habita em nós, somos levados a um lugar de dependência, um lugar onde não confiamos mais em nossas próprias impressões, onde paramos de tomar decisões baseadas em sentimentos, onde começamos a clamar por discernimento, onde passamos a submeter cada pensamento, cada plano, cada passo à direção do Espírito Santo. Porque sabemos, sozinhos, somos enganados, mas guiados por Deus, somos preservados. E é nessa dependência que somos preparados para o próximo estágio dessa jornada. Há uma cena que se repete nos bastidores da fé, silenciosa, invisível, mas constante. É a imagem de um coração colocado diante de Deus como quem entrega algo quebrado a um restaurador. Uma entrega sem defesas, sem desculpas, sem justificativas. Apenas a confissão nua da limitação humana. E é exatamente nesse ponto de rendição que Jeremias 17 nos conduz, especialmente no versículo 10. Deus não apenas observa a superfície do homem. Ele não se limita aos atos, aos gestos, às palavras decoradas nas orações. Ele vai além, muito além. Ele sonda os rins e o coração. Ele pesa intenções. Ele examina motivações. Ele conhece não só o que fazemos, mas o porquê fazemos. Ele investiga o território profundo, onde nem mesmo nós conseguimos enxergar com clareza. É nesse versículo que o caráter divino se revela de forma assombrosamente precisa. O Senhor diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essa afirmação nos coloca diante de um espelho espiritual que não mente. Deus não se impressiona com o que impressiona os homens. Ele não se deixa enganar pelo discurso bonito, pela postura aparentemente reverente, pela rotina religiosa. Ele olha para dentro e, ao fazer isso, ele não apenas avalia, ele age. Porque com Deus, sondar é sinônimo de trabalhar, transformar, refinar. E aqui existe uma tensão que precisa ser encarada de frente. Porque se Deus recompensa de acordo com os caminhos e com os frutos, isso significa que nossa espiritualidade não pode ser uma performance, não pode ser teatro, não pode ser baseada em aparências ou conveniências. Ela precisa ser real, precisa ser coerente, precisa nascer do íntimo e se manifestar no externo, porque o Senhor não se agrada de palavras que não vêm do coração. Ele não se move por orações ocas, feitas da boca para fora. Ele responde à verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela revele a nossa vergonha. Porque onde há verdade, há possibilidade de cura. Mas onde há fingimento, há afastamento. A prova disso é que muitos caminham pela vida colhendo frutos amargos e não compreendem o porquê. Pedem bênçãos, mas continuam se movendo com motivações erradas. Buscam direção, mas permanecem insistindo nos próprios desejos. Querem ser abençoados, mas plantam em solo corrompido, com sementes de orgulho, vaidade, rebeldia. E quando os resultados não aparecem, culpam Deus, culpam os outros, mas não se permitem sondar o próprio coração. Jeremias, no entanto, nos mostra que só haverá transformação verdadeira quando essa sondagem for aceita, quando permitirmos que o Espírito Santo escave nossas camadas mais profundas. Quando aceitarmos que não somos tão puros quanto achamos, nem tão certos quanto parecemos. Quando reconhecermos que precisamos ser moldados todos os dias. E aqui mora um paradoxo que define a jornada de quem quer viver uma fé autêntica. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais percebemos o quanto precisamos dele. Quanto mais a luz da presença dele brilha sobre nós, mais percebemos as sombras que ainda carregamos.
E essa percepção não é para nos destruir, mas para nos libertar, porque Deus não revela para condenar, Ele revela para tratar, para restaurar, para formar Cristo em nós. Ele nos leva ao deserto não para nos matar, mas para nos ensinar a depender. Ele permite o silêncio para nos ensinar a escutar. Ele permite a espera para forjar em nós um caráter maduro. E tudo isso começa no coração. A forma como Deus trabalha é diferente da nossa. Enquanto nós olhamos para resultados, Ele olha para raízes. Enquanto nós queremos performance, Ele busca profundidade. Enquanto nós nos distraímos com o que aparece, Ele está agindo naquilo que ninguém vê. Ele valoriza o secreto, o quarto fechado, as lágrimas derramadas no travesseiro, as decisões feitas no íntimo, a renúncia silenciosa, o perdão concedido sem reconhecimento. Ele vê tudo e recompensa conforme aquilo que está enraizado, conforme o fruto que nasce da verdade, da integridade, da obediência. E não há como esconder, não há como manipular, porque diante dele tudo está nu e patente, e mesmo assim ele nos ama. Mesmo sabendo o pior sobre nós, ele continua investindo, cuidando, esperando. Porque o que ele busca não é perfeição, é sinceridade. Um coração disposto a ser sondado, mesmo sabendo que será confrontado. Um coração que diz: Senhor, mostra-me quem eu sou, para que eu me torne quem tu queres. Essa entrega muda tudo, porque ela abre caminho para a verdadeira transformação. Ela cria espaço para o mover do Espírito. Ela destrava áreas da nossa vida que estavam paralisadas. Ela desbloqueia promessas que estavam retidas. Porque Deus nunca ignora um coração rendido, nunca rejeita um espírito quebrantado, nunca despreza quem se apresenta em verdade. E é por isso que esse versículo de Jeremias 17:10 não deve ser lido com medo, mas com esperança. Porque ele nos mostra que Deus está interessado em cada detalhe do nosso interior, que ele não se limita a nos observar, mas escolhe nos transformar. Ele entra nos quartos escuros da alma, acende a luz e começa a reorganizar tudo. Ele toca onde dói, sim, mas cura. Ele quebra, sim, mas reconstrói. Ele confronta, mas com amor. Ele molda, mas com propósito. E tudo isso nos prepara para uma nova etapa, porque há um fruto que só nasce depois que o coração é sondado. Há uma recompensa que só vem depois do processo. E é sobre esse fruto que precisamos falar agora. Existe algo silencioso, quase invisível, mas imensamente poderoso na maneira como Deus estrutura as promessas dele. Algo que vai além do que se vê, além do que se toca, além do que se entende com a mente natural. É como se cada palavra escrita em Jeremias 17:5-10 fosse uma chave, e só quem permite que Deus sonde o coração encontra a porta que ela abre. O versículo 10 termina dizendo que Deus recompensa segundo os frutos das ações. Mas essa frase, aparentemente simples, carrega uma complexidade profunda, porque ela nos convida a refletir sobre uma verdade inegociável. Tudo o que fazemos está ligado ao que carregamos por dentro, e tudo o que colhemos está conectado ao que escolhemos plantar. Ou seja, o fruto é inevitável. Ele virá cedo ou tarde. Mas o tipo de fruto, esse depende da raiz. E a raiz é o coração. Não há como viver uma vida frutífera diante de Deus se o interior estiver contaminado. O solo da alma precisa ser limpo, tratado, irrigado com verdade e fé. Porque é a partir desse lugar, o secreto, o invisível, o íntimo, que os frutos brotam. É ali que nasce o perdão verdadeiro, a compaixão legítima, a humildade que não busca aplauso, a generosidade que não espera retorno. É ali que floresce a obediência mesmo quando ninguém está vendo, o amor que suporta, a paz que excede o entendimento.
A fidelidade que não depende de recompensa imediata. Tudo começa ali, e Deus está constantemente sondando, cavando, tratando esse solo, porque Ele sabe, se a raiz estiver em boa terra, os frutos não têm como falhar, e há uma beleza nisso tudo que poucos conseguem perceber. Porque os frutos espirituais que Deus produz em nós não são apenas para nossa própria satisfação. Eles são alimento para outros. Eles são sombra para os cansados. São abrigo para os que choram. São sinais vivos do caráter de Cristo, sendo formado em vasos de barro, em pessoas comuns, em corações antes endurecidos, agora sensíveis à voz do Espírito. Deus deseja que sejamos árvores frutíferas, plantadas junto às águas vivas, com folhas que não murcham e que dão fruto no tempo certo. E isso não é poesia vazia. Isso é uma realidade espiritual poderosa, descrita nas Escrituras como uma promessa para aqueles que escolhem confiar no Senhor e não na força do próprio braço. Veja a conexão com o início do capítulo. Jeremias começa advertindo sobre o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e que afasta o coração do Senhor. Esse homem é como uma árvore solitária no deserto que não vê quando vem o bem. Ele habita em lugares áridos, em terra salgada e inabitável. Uma imagem forte, uma metáfora que fala de improdutividade, de isolamento, de sequidão. Mas logo em seguida, o texto fala daquele que confia no Senhor. Esse é como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, que não teme quando vem o calor, cuja folha está sempre verde, que não se preocupa em tempos de seca. E o mais importante, nunca deixa de dar fruto. A recompensa do Senhor, portanto, está diretamente ligada a essa escolha interior, a essa decisão de confiar, de entregar, de permanecer. Os frutos não vêm do esforço humano, mas da conexão com a fonte certa, do enraizamento profundo em Deus, da dependência genuína do Espírito Santo. E aqui está um segredo que muda completamente a forma como entendemos a caminhada cristã. Os frutos não são o foco, são a consequência. Eles não são buscados diretamente. Eles nascem naturalmente de um coração rendido, tratado e conectado com a vontade de Deus. Frutos não são produzidos com pressa. Eles exigem tempo, espera, estações e, acima de tudo, perseverança. Só que essa espera, para muitos, é difícil, porque vivemos em uma cultura imediatista que valoriza o agora, o instantâneo, o que dá retorno rápido. Mas o reino de Deus opera em um ritmo diferente. Ele trabalha com processos, ele honra a fidelidade no pouco, ele recompensa a constância, e os frutos, quando chegam, carregam o peso da eternidade. Eles permanecem, eles transformam, eles geram impacto e não são frutos apenas de bênçãos materiais. São frutos que tocam gerações, que marcam pessoas, que revelam o caráter de Deus no meio das circunstâncias mais adversas. São frutos que nascem da cruz, não do palco, do secreto, não da vitrine, da entrega, não do controle. E quando eles florescem, ninguém pode negar que foi Deus quem fez. Mas para que isso aconteça, algo precisa ser quebrado em nós, a necessidade de reconhecimento, porque muitos querem dar frutos visíveis, mas não estão dispostos a serem tratados no invisível. Querem os aplausos, mas não querem o processo. Querem os milagres, mas não querem a renúncia. Só que com Deus, a matemática é diferente. Ele recompensa os que o buscam em espírito e em verdade. Ele se revela aos que têm fome dele mais do que de resultados. E ele entrega os frutos certos, no tempo certo, para os que permanecem firmes mesmo quando nada parece estar acontecendo. Porque a espera é o berço da maturidade espiritual. É na estação seca que as raízes crescem. É na ausência de aplausos
que o caráter é forjado. E é na fidelidade silenciosa que os frutos mais doces nascem. Frutos esses que serão reconhecidos não por seu tamanho, mas por sua essência. Frutos que trarão cura onde há ferida, que trarão paz onde há caos, que restaurarão vidas ao simples toque de um testemunho verdadeiro, que serão prova viva de que Deus age na história de quem se entrega de verdade, de quem confia, de quem permanece, de quem abre mão do controle para ser conduzido. Porque os frutos do Espírito não são méritos humanos, são graça, são sinal de que algo invisível está operando por dentro, de que o coração, mesmo falho, foi oferecido, de que o solo foi cavado, limpo, regado, e de que, apesar de tudo, Deus escolheu plantar ali, e Ele nunca planta onde não pretende colher. E o mais surpreendente é que essa colheita, muitas vezes, ultrapassa a nossa própria vida. Ela alcança filhos, netos, amigos, desconhecidos. Ela ecoa, ela permanece. Porque quando os frutos vêm de Deus, eles não terminam em nós. Eles passam por nós e carregam o perfume do céu, a assinatura do Pai, o toque do Espírito. E tudo isso nasce de um coração sondado, de uma raiz firmada, de uma vida escondida em Cristo, de uma fé que não depende do que sente, mas do que crê, e de um compromisso inabalável com a verdade. Mas ainda há algo mais. Porque esse processo de frutificação não é apenas individual. Há um momento na vida de todo cristão em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Uma fase em que orações ecoam de volta como se tivessem sido lançadas ao vazio. Nessa hora, o coração começa a ser confrontado com perguntas que antes eram abafadas pela rotina, pela segurança, pelo conforto de respostas imediatas. Será que Deus realmente me vê? Será que Ele está mesmo cuidando da minha história? E se tudo isso for só mais uma tentativa frustrada de buscar sentido? Essas perguntas não surgem da dúvida racional, mas de um coração cansado, de uma alma exausta de esperar por frutos que ainda não nasceram, de acreditar quando tudo parece o contrário, de insistir quando a realidade insiste em contrariar a fé. Mas é nesse exato cenário que entra o próximo versículo do texto, aquele que muitas vezes passa despercebido no calor da discussão entre confiar no homem ou em Deus, mas que carrega um peso espiritual avassalador. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse versículo é como um espelho quebrado. Ele reflete o que há dentro, mas de um jeito que incomoda. Ele não vem para acusar, mas para revelar. E revela algo que, humanamente falando, é assustador, que o nosso coração pode ser a fonte de auto-engano mais poderosa que existe. Que ele é capaz de maquiar intenções, distorcer motivações, criar desculpas convincentes, justificar escolhas erradas com uma eloquência quase divina. E o mais trágico, ele pode fazer tudo isso acreditando que está certo. A corrupção do coração não é um erro grosseiro que se enxerga a olho nu. É uma rachadura sutil que se disfarça de boa intenção, que se esconde atrás de uma oração bonita, de um gesto nobre, de uma justificativa aparentemente coerente. É a voz que diz: você está fazendo isso por amor, quando na verdade está buscando aprovação. Ou você está esperando em Deus, quando no fundo está paralisado pelo medo. É por isso que Deus declara: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Porque Ele sabe que por mais que o exterior pareça piedoso, o interior pode estar se corroendo, e por isso Ele não age conforme as aparências. Ele não se impressiona com discursos bonitos, nem com gestos religiosos. Ele vai direto à raiz, à intenção, ao motivo oculto. E esse movimento de sondar o coração não é apenas uma ação de juízo, mas uma expressão de amor.
porque somente quem ama de verdade confronta com verdade. E Deus nos ama demais para permitir que vivamos iludidos com o próprio reflexo. É nesse ponto que muitos entram em crise, porque é duro admitir que o maior inimigo da nossa fé não é o diabo, nem o mundo, nem as circunstâncias difíceis. É o próprio coração não tratado. O coração que busca atalhos, que se curva diante de promessas mais fáceis, que troca a cruz pelo conforto, que disfarça orgulho de santidade, que faz da fé uma moeda de troca, esperando receber de Deus o que quer em troca de boas obras. Um coração assim não frutifica, mesmo quando está plantado junto ao ribeiro. Ele precisa ser curado, transformado, renovado. E essa transformação não vem de fora para dentro, vem do toque do Espírito, vem da exposição voluntária à luz, vem da decisão de abrir mão do controle, de tirar as máscaras, de entregar não só as feridas, mas também as armas que usamos para nos defender da verdade. Porque só quando Deus sonda, limpa e restaura o coração é que podemos, de fato, produzir frutos que o glorificam. Só então podemos confiar plenamente, não porque tudo está bem, mas porque o coração foi alinhado com a vontade dele. A verdadeira confiança em Deus nasce de um coração rendido e não de uma mente convencida. É uma entrega que não depende de garantias. É uma fé que não exige explicações. É uma certeza interior que se mantém firme mesmo quando tudo à volta grita o contrário. E essa fé só é possível quando permitimos que Deus nos revele quem realmente somos, não para nos humilhar, mas para nos transformar. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre o que podemos conquistar e passa a ser sobre quem estamos nos tornando. Porque o que mais importa para Deus não é o nosso desempenho, mas o nosso coração. Ele não está buscando pessoas perfeitas, mas corações inteiros. Corações que mesmo tropeçando voltam, que mesmo chorando se rendem, que mesmo falhando continuam dizendo: Senhor, me transforma. E é nesse processo de transformação diária, contínua, profunda, que os frutos começam a surgir. Não porque você os forçou, mas porque você permitiu que Deus te plantasse. E onde Deus planta, Ele cuida, Ele rega, Ele poda, Ele colhe. E aqui está algo que muitos esquecem. A poda também faz parte da frutificação. Às vezes Deus corta, remove, leva, silencia, e cada perda parece injusta, cada silêncio parece abandono. Mas a poda não é punição. É preparo, é o cuidado de um pai que enxerga o que está por vir, que vê além do agora, que sabe exatamente o quanto pode cortar sem matar, e que faz isso não para nos machucar, mas para que os frutos sejam ainda maiores, ainda mais doces, ainda mais duradouros. E é nesse ponto que a confiança verdadeira se manifesta. Quando, mesmo sendo podados, continuamos firmes. Quando, mesmo sem entender, escolhemos permanecer. Quando, mesmo doendo, decidimos confiar. Mas esse nível de entrega só é possível para quem passa pelo próximo estágio da fé. Um estágio que não se mede por palavras, mas por decisões. Pai de amor, Deus de justiça e misericórdia, nós nos achegamos a Ti com reverência e humildade, sabendo que diante da Tua santidade não há como esconder o que está oculto no mais profundo do nosso ser. Hoje, Senhor, queremos fazer silêncio por dentro, silenciar as desculpas que sempre damos, as vozes que nos desviam, os argumentos que usamos para camuflar o que sentimos. Queremos nos despir diante de Ti, não das vestes visíveis, mas das máscaras que vestimos para parecer fortes, corretos, inabaláveis. Porque a verdade é que o nosso coração, por mais que tentemos esconder, está ferido, confuso e muitas vezes contaminado por raízes que nem sabíamos que estavam ali. Por isso te pedimos: sonda-nos, ó Deus, esquadrinha as nossas entranhas, revela o que precisa ser purificado. Senhor, temos vivido como se confiássemos em Ti,
Mas muitas vezes, em secreto, nossos pés têm corrido para buscar apoio em pessoas, sistemas, estratégias humanas. Temos dito com os lábios que tu és a nossa esperança, mas no íntimo temos cultivado ídolos emocionais, vaidades, autossuficiência. Temos permitido que o nosso coração nos conduza, quando na verdade ele precisa ser conduzido por ti. Perdoa-nos, Pai. Perdoa por cada vez que colocamos nossa confiança no braço do homem, por cada vez que deixamos de buscar tua direção para seguir nossos próprios caminhos. Sabemos que o Senhor não nos acusa, mas nos confronta com amor. E esse confronto hoje nos chama para um arrependimento verdadeiro. Transforma o nosso interior, Senhor. Não queremos mais viver uma fé baseada em aparência, mas sim uma entrega real, visceral, que começa no coração e se manifesta em cada gesto, em cada decisão. Que os frutos que produzimos não sejam apenas resultados de esforço, mas consequência de uma conexão viva contigo. Planta-nos, Pai, junto às tuas águas. Que mesmo em tempos de seca, mesmo em dias de dor, nosso tronco permaneça firme, nossas folhas não murchem e nossos frutos continuem a surgir para a tua glória. Que a nossa fé não dependa do que vemos ou sentimos, mas da certeza de quem tu és. Que possamos confiar em ti quando tudo estiver bem, mas principalmente quando tudo parecer desabar. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando o chão se rompe, quando as orações parecem não ser respondidas, quando as portas se fecham, isso só é possível para quem tem raízes profundas em ti. Então, fortalece nossas raízes, Senhor. Aprofunda nosso relacionamento contigo. Ensina-nos a amar tua palavra, a ouvir tua voz, a esperar tua resposta, mesmo quando o silêncio parecer eterno. Ensina-nos a discernir o engano do nosso próprio coração, a reconhecer os disfarces da vaidade, a perceber os atalhos que o ego nos oferece, que possamos andar em verdade, em espírito, em obediência, que a transformação que começa dentro de nós se torne evidente para todos que nos cercam, não por causa de holofotes ou elogios, mas porque tua luz brilha em nós. E que esse coração novo que o Senhor nos dá hoje, esse coração moldado pelas tuas mãos, regenerado pelo teu Espírito e firmado na tua palavra, se torne o centro da nossa vida espiritual. Que dele fluam águas vivas, que ele bata em compasso com o teu, que ele jamais volte a se desviar para os ídolos do orgulho, da ansiedade, do medo, da incredulidade. Que cada batida seja um lembrete de que pertencemos a ti, de que fomos comprados por preço de sangue e que não há outro lugar mais seguro do que estar plantado em ti. Que ao sairmos dessa oração, não levemos apenas palavras bonitas ou uma emoção passageira, mas uma decisão profunda de viver a verdade do Evangelho. Que hoje seja o dia em que escolhemos de novo e para sempre confiar somente em Ti. E que com esse coração restaurado possamos entrar na próxima etapa da fé, aquela onde não apenas recebemos, mas também frutificamos, onde não apenas ouvimos, mas obedecemos, onde não apenas somos transformados, mas nos tornamos instrumentos da Tua transformação na vida de outros. Porque o Senhor não apenas cura o nosso interior, Ele nos chama a um propósito maior. E é sobre esse chamado que nós vamos falar agora. Deus está chamando você para mais perto dele. Nada na sua vida acontece por acaso. Cada luta, cada lágrima, cada oração feita em silêncio, Ele vê tudo, Ele ouve tudo. A fé nos fortalece, a gratidão abre portas e a oração nos conecta diretamente ao coração de Deus. Não importa o tamanho do seu problema, maior é o Deus que luta por você. Confie, persevere e creia, porque o tempo da resposta está chegando. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que fortalecem a alma. Juntos,
vamos crescer na fé e viver os milagres que Deus tem preparados para nós.